A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Estamos entrando no ar mais uma vez e desta feita eu já quero convidar você a estar sempre participando conosco. Nós estamos com um objetivo neste um projeto novo e o nosso projeto inclui nós estarmos divulgando a palavra de Deus através de uma página no Facebook. Nós estamos com uma página nova que é Palavra e Oração, certo? Palavra e Oração. Você pode compartilhar, você pode curtir, né, para que você possa estar sempre acompanhando os estudos, os momentos de reflexão e louvor, de oração, a nossa campanha de oração que nós vamos fazer. Então você pode estar participando conosco no canal, tá certo? Você está recebendo aí o convitezinho, curta, participe, se ligue aí que vai dar certo. Nós queremos trazer uma reflexão agora, nesse momento, e eu ainda vou dar um tempinho para que você convide outras pessoas, que você compartilhe. Eu também vou fazê-lo agora, certo? Vamos compartilhar com outras pessoas, mas nós vamos falar hoje sobre um tema muito importante. O tema que tem como título o seguinte: um erro não corrige outro, certo? Muitas pessoas se enganam pensando que um erro tem a condição de corrigir o outro, mas um erro não corrige o outro, certo? E por um erro não corrigir o outro, nós precisamos estar bem atentos, bem ligados para compreender que nós precisamos ter uma postura diferente do mundo. Quero já agradecer aos dois seguidores que nós já ganhamos aqui, duas pessoas, e você é o nosso convidado. Compartilhe, divulgue para mais pessoas para que a gente possa estar conversando. Nós temos o chat, se você quiser mandar alguma pergunta, mande, dentro do possível nós estaremos respondendo também, tá certo? Então você pode estar entrando aí, participando conosco ao vivo e a cores, ok? Agora participando conosco aí. Então, como eu dizia, meus irmãos, nós precisamos estar apercebidos, atentos com relação a isso, porque um erro, ele não justifica outro erro. Por isso a gente tem que tomar bastante cuidado. Nós vamos ler um texto da palavra de Deus e preciso saber de você aí como é que está o áudio, né? Se o áudio está bom, se você está ouvindo, eu vou. Pronto, eu estou ouvindo aqui o áudio só para ter uma ideia. Tá ok aqui o áudio. Eu não sei como está a imagem aí para você, espero que esteja bem, né? Que você possa estar compartilhando aí, participando conosco, né? Para que a gente possa estar participando aqui junto, ok? Compartilhe com grupos, convide mais pessoas, né? Para estarem conosco também participando desse momento de reflexão, onde existe coisas que a gente precisa estar bem atentos, né? Para nós não incorrermos em determinados erros, né? Precisamos estar atentos com relação a isso. Jó faz um pedido ao Senhor e que muitas pessoas questionam o pedido dele, mas a gente precisa entender que determinadas situações nos levam a fazer pedidos ao Senhor que parecem difíceis, mas o Senhor nos compreende. A melhor solução para quem erra é consertar o erro, se arrepender. Não é simplesmente tentar corrigir o erro com outro erro. Por isso que o nosso tema é muito claro. Um erro não justifica outro. Tá certo? Então, para isso, Pai do Senhor Gilvan, Pai do Senhor Varão, Deus te abençoe. Irmão Gilvan, compartilha aí, irmão Gilvan, divulga aí, convide mais pessoas. Nós vamos falar hoje sobre esse tema, que eu já estou citando aqui, que é o tema que tem como título Um erro não corrige outro. Certo? Para isso, nós vamos pensar sobre, por exemplo, justificar um erro com outro. É correto? Claro que não, não dá certo. O pecado do outro não te faz santo. O erro do outro não te faz justo. Só no seu julgamento. Então, muitas vezes pensamos que porque os outros erram, eu também posso errar, né? Um erro não justifica o outro. Portanto, precisamos buscar sempre perdoar ao invés de se vingar.
praticar um erro maior contra alguém que fez algo errado contra você mesmo é muito perigoso. Então nós não podemos estar cometendo erros contra os outros, certo? Precisamos estar atentos, vigilantes com relação a isso. Então, como dizia, pare para pensar um pouco no seguinte: o pior de todos os erros não é reconhecer que está errado. A nossa mente cria uma trava muito grande quando a gente pensa, poxa, eu vou admitir meu erro, o que vão pensar de mim? Que eu sou fraco, que eu sou impotente, que eu sou incapaz? Não, o pior de todos os erros é não reconhecer que está errado. O pedido de Jó deve ser inspiração para todas as pessoas. E o que foi que Jó disse no capítulo 6, versículo 24? Jó disse assim: ensina-me e eu me calarei. Dai-me a entender o que tenho errado. Então, o que Jó está pedindo a Deus é que mostre a ele onde ele está errado, porque ele vai se calar. Ele vai parar tudo. Jó, isso deve servir de inspiração para nós. Quem não reconhece onde errou, continua no seu erro e comete outras coisas erradas para tentar consertar, né? Tentar consertar o erro com o outro não funciona. Quando uma coisa começa errado, tem a tendência de continuar errado. Por quê? Porque existe uma lei espiritual bíblica que vai nos dizer o seguinte: Salmo 42, versículo 7. Salmo 42, versículo 7 vai nos dizer assim. Veja só. Um abismo chama outro abismo. Entendeu? Salmo 42, versículo 7. Um abismo chama outro abismo. Vamos mandar aqui a paz do Senhor para o nosso irmão Francivaldo. Paz do Senhor, querido. Deus abençoe. Irmão Francivaldo da Malhada. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe a sua vida. Compartilhe aí, divulgue para estar participando conosco. Então, como nós dizíamos, irmãos, um abismo chama outro abismo, gerando uma sequência de erros. Mas podemos mudar isso. É possível sim corrigir, mudar enquanto há tempo. A justiça de um homem de Deus não está em não errar nunca, mas em reconhecer o seu erro. Me diga uma coisa, você continua repetindo o erro? Vamos meditar, né, sobre como mudar enquanto erramos. Quando nós erramos, nós precisamos mudar. Então vamos meditar sobre isso. O que é que a gente tem que fazer primeiro? Lá no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13, né? Provérbio número 28, 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então perceba por aqui, de início já, de cara, que o segredo está em confessar, em reconhecer, tá certo? Não é simplesmente se calar ou encobrir, passar a mão por cima, de forma alguma. Nós precisamos reconhecer, olha, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Perguntaria eu para você, quantas pessoas você conhece que elas não conseguem ter uma vida próspera? Não estou dizendo que você vai julgar a vida de ninguém, mas apenas observar para tirar um parecer com a sua. A prosperidade não é só financeira. A prosperidade espiritual, a prosperidade emocional. Quantas pessoas vão saindo de um buraco e caindo no outro, de um buraco caindo no outro, seja espiritualmente, seja financeiramente, seja emocionalmente, um atrás do outro. Por que isso acontece? Provérbios 28, 13 vai dizer assim: o que encobre suas transgressões jamais prosperará. O que confessa e deixa alcança misericórdia. Davi, perceba uma coisa interessante naquela história bastante conhecida nossa de Davi, que está escrito lá no livro de 2 Samuel, capítulo 11, do versículo 1 ao 27. A história é um pouco longa, mas se você observar bem, se você observar bem direitinho, você vai ver que a história
dele foi tremenda. Olha só, quando Davi adulterou com Betseba, ele tentou consertar o seu erro com outros erros. Tirou Urias, que era o marido de Betseba, do posto de batalha como soldado de guerra. Ou seja, já desestabilizou a sua segurança. Porque Urias era um soldado valoroso que estava num posto de batalha e ele tirou daquele posto de batalha. Então ele já deixou fragilizado aquela situação por causa de um erro que ele cometeu. Então ele já tirou Urias dali, tirou o soldado de um ponto estratégico de guerra. O que foi que ele tentou fazer em seguida? Tentou ludibriar com conversas. Chamou Urias para conversar e ficou conversando, dizendo que ele fosse para casa e tal. E mandou Urias para casa. Mandou até presentes para tentar justificar o erro. Quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes a gente faz isso? A gente quer cobrir o erro e aí vai dando desculpa, dando jeitinho, amenizando as coisas e tal, tentando. E Davi vai fazendo isso. Ele manda Urias para casa, lhe manda presentes. Depois ele embebedou Urias, porque Urias não queria ir para casa. Depois ele usou o próprio homem como portador de uma carta que seria usada para tirar a sua própria vida. Tá pensando que acabou? Não. Colocou Urias num lugar perigoso e mandou que o deixassem lá para morrer. Depois de fazer tudo isso, como é que ele quis corrigir seu erro? Casando-se com a mulher dele. Você percebe a sequência de erro que ele vai fazendo? Mas só que Deus vê todas as coisas. Nada, 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 nada passa desapercebido do olhar de Deus. Deus vê tudo, Deus compreende tudo, Deus entende tudo, Deus sabe a razão, a motivação do que você está fazendo, por que você está fazendo, para que você está fazendo. Ele conhece a intenção que vai no seu coração. Então não precisa enganar, não precisa mentir, não precisa disfarçar, porque ele sabe a verdade. Né? Às vezes você quer aparentar uma coisa, mas Deus sabe quem você é. Deus conhece a sua estrutura, Deus conhece a nossa estrutura, Ele sabe que nós somos pó. Então nós precisamos parar de querer consertar uma coisa que está errada. Nós devemos confessar e abandonar o erro. Mas Davi faz o quê? Toda essa sequência ainda casa. Davi foi repreendido pelo profeta Natan, quando o profeta chega para ele e Deus usa o profeta para repreendê-lo. Olha a consequência dos erros que ele cometeu. A repreensão de Deus, através do profeta. A Betseba perdeu o bebê que estava esperando. Quando erramos, irmãos, devemos apenas reconhecer que estamos errados. E não tentar corrigir com outros erros ainda maiores. Seria como cavar um buraco no chão para tirar terra para tapar outro buraco do lado. E deixar um buraco do mesmo jeito, ou às vezes até maior. Não confessar os pecados é dizer que não erra. Quando você não confessa o pecado, é como se você tivesse dizendo que você não erra, que você não peca. E quem diz que não erra já cometeu pecado. Qual é a primeira lição que a gente tira aqui? Levantar-se. Reconhecer quando estiver errado. Segundo, levantar-se na direção certa. Não basta apenas você reconhecer que está errado. Não basta apenas você reconhecer que errou, mas você também tem que se levantar na direção correta. O Salmo 119, versículo 67, vai nos dizer assim: antes de ser afligido, andava errado. Mas agora, aguardo a tua palavra. Para ir na direção certa, é preciso se concentrar. Se uma pessoa estiver dirigindo um veículo e olhar mais para a direção errada do que a certa, provavelmente poderá se desviar. Muitas vezes nos concentramos muito mais
nos erros e nos desgastamos, gastamos energias que precisamos para acertar. Foque no que é certo. Foque no acerto e não no erro. Esse comportamento torna-se uma fixação que nos atrai mais e mais para o lado errado do que para o lado correto. Precisamos entender isto, irmãos. Precisamos compreender isto. O nosso foco é no certo. Por isso que o salmista vai dizer, antes de ser afligido, andava errado. Então, a aflição que veio sobre ele foi justamente para ele aprender algo. O que foi? Mas agora, aguarde na tua palavra. Aprendeu a esperar no Senhor, a confiar no Senhor, a depender do Senhor. A direção certa sempre será Deus. As pessoas procuram muitas direções, as pessoas procuram ir para muitos lugares, as pessoas procuram muitas maneiras de se consertarem, de acertarem os seus erros. Mas eu quero lhe dizer, nesta tarde, a forma correta é você permanecer no centro da vontade de Deus. A forma correta é você permanecer fazendo aquilo que Deus determinou para a sua vida. Permaneça firme, constante. Então, a gente aprende com isso aqui, com essa palavra muito clara para os nossos corações, que nós precisamos permanecer na direção correta. Nós não podemos estar mudando de direção, como algumas pessoas vivem aí constantemente, mudando de direção sem saber para onde ir. Nós temos uma direção. O salmista diz, antes de ser afligido, eu andava errado. Mas depois aprendi a esperar e aguardar na tua palavra. Esse é o segredo da nossa vitória. Aguardar no tempo de Deus, na palavra de Deus, no momento em que Deus tem para cada um de nós. Perceba algo muito importante para você compreender melhor. O filho pródigo, o irmão do filho pródigo, não conheceu seu ele não quis reconhecer seu irmão e se levantou contra o seu irmão. Ele não quis reconhecer que seu irmão se levantou e reconheceu que estava na direção errada. E o que é que ele fez? Voltou para casa. Achou que seu irmão deveria continuar como condenado pelo seu erro. O irmão mais velho faz isso. Ele toma essa atitude. Ele não percebe que o seu irmão errou, mas ele agora estava voltando para a casa do pai, para a direção certa. Mas o irmão mais velho não. Ele não percebe isso. Ele quer a condenação do seu irmão. Ele quer que seu irmão continue no castigo. Ele quer que seu irmão continue no sofrimento, porque o seu irmão errou. Ei, vamos parar por aí. Se ele errou, ele precisa consertar. Ele tentou de várias formas consertar o seu erro. Quando você lê o texto completo, você percebe que ele vai e gasta tudo que tem. E quando ele gasta o que tem, ele ainda não reconhece que seu pai era o caminho, que a sua casa era a direção certa. O que é que ele vai fazer? Ele vai buscar emprego, ele vai buscar um jeito de se manter. E aí o que é que ele vai passar? A apacentar porcos, vai sofrer ainda mais. Por quê? Porque um erro, um abismo chama outro abismo. Então, quando ele é afligido, ele reconhece o que é que ele faz, volta para casa. Mas quando ele vai chegando em casa, ele encontra o seu irmão, que o seu irmão não recepciona, o seu irmão não recebe, o seu irmão não aceita. Por quê? Seu irmão não aceitava que ele estivesse na direção certa. Queria que ele pagasse o preço pelo erro que ele cometeu. Quantas vezes, irmãos, nós agimos assim? Assim como o irmão mais velho, ele achou que deveria continuar para sempre condenado no seu erro. O erro do pai em não ter orientado seu filho anteriormente e ter sido liberal com o mais novo, bem como o erro do filho pródigo abandonando a família, não seria corrigido por mais um erro do seu irmão mais velho de rejeitar o retorno do seu irmão. Então, rejeitar, abandonar, poxa, precisamos receber de volta, precisamos, não é concordar com o erro,
É não fazer mais o erro. Por isso que o Salmo vai dizer, olha, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então, há misericórdia, há perdão para quem confessa e abandona as velhas práticas. Às vezes, cobramos demais das pessoas e não ajudamos a acertar. Enfatizar o seu erro não ajuda em nada a aprender o que é certo. Quando uma pessoa cai, Deus lhe dá uma chance de se levantar. Todo mundo merece uma segunda chance. Todo mundo. Ah, mas eu não mereço porque eu sou o pior tipo de pecador. Você também merece. Sabe por quê? Você quer uma prova de que você merece? Você está vivo e está respirando. É porque o Senhor está te dando mais uma chance de você reconhecer e não errar novamente, mas mudar o seu erro, a sua atitude, consertar o seu erro, viver uma nova vida, viver de maneira diferente. Segundo, abandonar o que está errado. Provérbios capítulo 10, versículo 17 diz assim: o caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado. Abandonar o erro é o caminho. O caminho da vida é guardar os ensinos, aquilo que está sendo ensinado para você, guarde, coloque em prática, viva de acordo com aquilo que estão lhe ensinando pela palavra de Deus, que estão lhe dando a oportunidade de você crescer, de você aprender, de você crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Aproveite essa oportunidade, aproveite esse momento, né? E corrija o seu erro. Mude as suas práticas, mude as suas atitudes, né? Mude, porque ainda dá tempo. O Senhor está te dando chances, oportunidades para que você mude o seu comportamento, a sua atitude, e assim você possa ser participante daquilo que Ele tem para você. Então, abandonar o erro, certo? Então, nós estamos falando aqui hoje sobre um erro, não corrige outro erro. Para isso, a gente está deixando claro para você o seguinte: precisamos reconhecer que erramos, certo? Porque aquele que encobre suas transgressões nunca prosperará. Para isso, nós precisamos nos levantar na direção certa. Não é simplesmente se levantar, mas levantar na direção certa. Terceiro, abandonar o erro. O pior do que errar, é não querer aprender o que é correto. Como diz, tem um ditado popular que diz assim, olha, errar é humano, mas permanecer no erro é burrice. Precisamos aprender a fazer o que é certo. Os maus hábitos se tornaram tão enraizados em nós que temos dificuldades de mudar. Nós precisamos mudar. Nós não devemos aceitar que o erro domine sobre a nossa vida. Errar é humano, mas permanecer no erro, já diz o ditado, é burrice. Quando os fariseus, com a multidão, foram apedrejar aquela mulher adúltera, estavam tentando corrigir um erro com outro erro. Qual era o erro? A mulher adulterou. E a lei mandava que fosse apedrejada. E eles queriam corrigir aquele erro com outro, apedrejando apenas a mulher. Por que não trouxeram o homem também? Porque era para ser apedrejado os dois. Né? Quando os fariseus fazem isso, eles estão justamente criando uma situação. Por isso que Jesus lhes pergunta: se alguém não tem pecado, ele vai dizer: pode atirar a pedra. A autorização que Jesus está dando ali é tão profunda que todos eles, ouvindo a resposta, pela sua própria consciência, eles foram se retirando um a um, dos mais velhos até os mais novos. Perceba claro nisso aqui, olha só. Tiveram que reconhecer que eram pecadores. Eles reconheceram isso. A gente dizer apenas não pode, não faz efeito. Sabe o que foi que Jesus disse para aquela mulher? Depois que todos foram embora?
E Jesus perguntou: onde estão os teus acusadores? Aquela mulher disse: não tem mais ninguém aqui. E Jesus disse para ela assim: eu também não te condeno. Jesus não disse a ela que ela não podia adulterar. Jesus disse: eu também não te condeno. Jesus estava dando àquela mulher mais uma chance. Jesus não condenou aquela mulher, mas lhe deu mais uma oportunidade de continuar uma vida, de formar uma nova vida, de ter uma vida diferente, de ter uma oportunidade diferente. Certamente aquelas palavras de Jesus ecoaram na sua alma ao ponto de não desejar mais o pecado. Nós deveríamos refletir sobre isso todo dia. Nós fomos perdoados grandemente. O Senhor arrancou de nós todos os nossos pecados e nos fez novas criaturas em Cristo, para a glória de Deus. Então a gente teria que agradecer ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de toda a nossa razão. Sabe o que eu quero dizer para você? Tente de novo. Pode tentar de novo. Tente de novo, que Deus vai te ajudar. Não desista. Não pare de lutar, não pare de tentar, porque o Senhor te perdoa. O Senhor te conhece, o Senhor sabe a tua estrutura, o Senhor sabe que você é pó, o Senhor sabe as suas limitações. O Senhor lhe conhece muito bem. Lhe conhece tanto que lhe dá mais uma oportunidade, mais uma chance de que você corrija, de que você se firme, de que você se mantenha, de que você se oriente. Tente outra vez. Se não conseguir, se não der certo, tente de novo, porque vai dar certo. Concluímos dizendo o seguinte. Mateus capítulo 2, versículo 21 diz assim: ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira a parte das vestes velhas e fica maior a rotura. Tome esta decisão. Não fazer remendo na sua vida. Jesus é quem disse que não adianta remendar. Mesmo que um pano novo numa roupa velha, fica pior. Além do desperdício. Então, quando você vê que fez uma coisa errada, reconheça o seu erro. Se levante na direção certa. Acerte. Abandone as velhas práticas. Você pode acertar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, quero te apresentar esses que estão ouvindo, que vão ouvir, Senhor. Pai, ajuda-os, Senhor, a acertar. Põe neles a fé necessária, a coragem necessária para enfrentar os desafios e vencerem. Porque certamente, Senhor, nenhum de nós quer permanecer no erro. Então, ajuda-nos a nos levantar, a corrigir os nossos erros e a permanecermos firmes e constantes, sempre abundantes, fazendo a obra do Senhor onde quer que formos. Pai, em nome de Jesus, abençoa todos os inscritos, todos aqueles que compartilharam, aqueles que estão conosco aqui. Que o Senhor abençoe a vida deles poderosamente, Pai. Em nome de Jesus, Deus os abençoe e até a próxima. Não esqueça, compartilhe aí com as pessoas a nossa nova página, que é Palavra e Oração. Nós vamos sempre estar trazendo uma palavra e uma oração para você, de preferência todos os dias. Ore por nós, para Jesus nos ajudar, que vai dar certo. Amém? Deus abençoe e até mais.